tardes. Um saludo ao missionário Miguel Bermúdez Marim e a todos os ministros. Muito boa tarde, uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim, a todos os ministros e irmãos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países. Hoje, sexta, 26 de abril desse ano de 2024, temos como tema a primeira dispensação da inocência, que foi pregado 8 de março de 2015 aqui em Cayey, Porto Rico. E ele usou a escritura como base, aí o nosso irmão William, de Gênesis capítulo 1, versículo 26. E passamos ao capítulo 2 de Gênesis, versículo 7, onde nos diz: Então o Senhor Deus formou, aí em cima, onde diz, e formou o Senhor, ele escreve no 8º dia milenial. E formou o Senhor Deus o homem. Aí do lado do homem ele desenha uma pedra angular e as eras. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E aí do lado direito, e ele escreve o Espírito, a teofania. E foi o homem ser viviente. O fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Aí em cima do ser vivente ele escreve alma. Então Jeová Deus formou o homem do polvo da terra e soprou em sua nariz aliento de vida. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. A primeira dispensação da inocência. Podem se sentar, por favor. Nos diz na mensagem a grande luz do último dia, que foi pregado 8 de dezembro de 2000 em Bogotá, Colômbia. Nos diz o nosso irmão William: encontramos a Jesus na era de pedra angular do seu tempo, realizando a introdução à nova dispensação. João Batista era o mensageiro de era. Jesus, mensageiro dispensacional. Não tem dois mensageiros para a mesma era, mensageiro de eras. E não tem mensageiro dispensacionais para uma mesma dispensação. Não tem dois ao mesmo tempo. Embora em algumas ocasiões podem se ter visto dois mensageiros dispensacionais na Terra, ali no início, no tempo de Adão, quando apareceu o 7, mas um é da dispensação da inocência e o outro da dispensação da consciência. Se para o tempo de Noé, 7 estava vivo, se via então dois profetas maiores ali ao mesmo tempo, mas um era de uma dispensação que foi pregado 8 de agosto de 2008, que foi pregado 8 de agosto de 2008 em Curitiba, Paraná, Brasil, diz: tem profetas de era, mas tem profetas dispensacionais. Profetas dispensacionais tem poucos. Sabe quantos? Os dedos da mão sobram para contar. Apenas 7 profetas dispensacionais. Adão, para a dispensação da inocência. 7, para a dispensação da consciência. Noé, para a dispensação do governo humano. A terceira dispensação. Abraão, para a dispensação da promessa. A quarta dispensação. Moisés, para a quinta dispensação, a dispensação da lei. Jesus, para a sexta dispensação, a dispensação da graça. E para o último dia, tem que aparecer o sétimo profeta dispensacional.
dispensacional e os judeus o estão esperando. Ou seja, estão esperando a este sétimo mensageiro dispensacional da dispensação do reino, do qual tem que estar vivo em carne humana neste planeta Terra. E vejam, passa 2000 anos desde que apareceu o sexto Jesus, e nesse tempo final está o sétimo. Agora, vejam, aqui também, vamos um momentinho aí. Nós paramos aí nessa mensagem que estamos lendo. E vamos passar em uma partezinha aqui da mensagem que hoje estaremos vendo. Vejam, já quase no final da mensagem, diz o nosso irmão William, é importante que os que ainda não receberam a Cristo como Salvador o façam o mais breve possível, porque de uma hora a outra, de um momento a outro, a dispensação da graça vai se fechar. Isso foi em 2015, vejam. Na dispensação da graça, esse profeta mensageiro foi Jesus. Depois da dispensação da graça, tem que aparecer, diz aí o nosso irmão William, na mensagem que lemos, que tem que aparecer este sétimo mensageiro dispensacional, que é o mensageiro da dispensação do reino. Agora é muito importante colocar e saber o trabalho dos mensageiros de cada era, de cada dispensação, o trabalho dos arcanjos, o trabalho dos anjos, ou seja, tudo o que eles têm que realizar no meio da raça humana, que posição ocupam, onde estão localizados no programa e plano divino, para assim não tropeçar e poder ver nesse tempo final este grande mistério do sétimo selo. Conhecendo isso tudo, o sétimo selo fica aberto e fica mostrado de como seria, quando seria e em quem seria. Agora vejam, nessa mensagem, onde nos fala o nosso irmão William, protegidos contra a astúcia da serpente, nos diz que foi pregado no dia 27 de junho de 1998 em Cartagena, Colômbia. Nos diz, assim como Caim era filho do maligno, a descendência dos filhos do maligno está misturada com o planeta Terra. E agora, a raça humana está misturada fisicamente. Mas, no espírito, aí é onde se faz a separação. A diferença. Onde se faz a separação? No espírito, vejam. E vejam nessa mensagem divórcio e casamento, nos fala o nosso irmão Branham. Agora, Deus nos ajude. Essa escritura, essa questão, Jesus confrontou no mero começo do seu ministério. Essa citou Mateus 19, de 1 a 8. E Moisés a confrontou no mero começo do seu ministério. É uma questão primordial no coração dos crentes. Ao pecador não importa, mas é para os crentes. Vejam, ao pecador não importa. Os requisitos, as cláusulas que tem que ter para receber as bênçãos de Deus. Eles dizem, isso não tem nada a ver, isso não importa, porque é um pecador, é um incrédulo. Agora, para o crente, sim, o crente, sim, olha todos os requisitos para obter a bênção e as bênçãos de Deus. Mas é para os crentes, porque o crente
está tentando fazer tudo o que ele sabe que tem que fazer para viver correto diante de Deus. Não, se isso está bom, posso fazer isso, posso fazer aquilo outro. Isso não tem problema nenhum. Vê, esse é o diabo. Diabo falando como foi ali com Eva. Isso não tem problema nenhum, falando em espírito também, no espírito também. Agora veja que foi assim no Jardim do Éden. Eva não esperou para que Adão obtivesse a revelação. Vejam, a palavra, a árvore da vida, se fizesse carne nele e obtivesse a revelação de quem era a árvore da vida e quem era a árvore da ciência do bem e do mal. Eva, se chegasse a conhecer quem era essa árvore, não comia dele. Porque quem comeria de uma árvore que produz fruto, que dê um fruto para a morte, que comendo dessa árvore vai morrer? Você disse isso? E vejam que essa revelação, quando é dada, porque veja, vamos um pouco mais atrás. Ele lhes disse: não comam da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que comerem, nesse dia morrerão. Agora, a pessoa fala, mas se ele falou, mas não estava revelado através de carne humana, ou seja, de Adão. Isso, eles não esperaram até que essa árvore da vida se fizesse carne em Adão, fosse adotado, e assim Eva obtivesse a revelação completa do que eram essas duas árvores. Agora, quando obtiveram e comeram desse fruto, aí perceberam que estavam nus. Mas antes, com o que Deus disse a eles, que no dia que comessem da árvore da ciência do bem e do mal morreriam, eles com essa palavra não tinham a revelação de que estavam nus. Uma vez que comeram dessa palavra, aí perceberam que estavam nus. Agora, como é que quando se espera até que a palavra se faça carne e se coma dessa árvore, é que se obtém a revelação. Agora, continua dizendo aqui o nosso irmão Branham, onde eu parei aqui? Porque o crente está tentando fazer tudo o que ele sabe que tem que fazer para viver direito diante de Deus. Portanto, se surge alguma questão sobre religião, então o caso de divórcio e casamento surge. Por quê? Porquanto é a razão do pecado original. Aí é onde começou o pecado. E essa é a razão pela qual é trazido toda vez, porque é o mesmo princípio de pecado. E ele escreve ali o pecado original. Agora o nosso irmão William continua dizendo aqui na mensagem protegidos contra a astúcia da serpente. Quando a raça humana caiu no Jardim do Éden, o diabo tomou a frente ali, se apossou do planeta Terra, e o filho do maligno, Caim, apareceu como primogênito. Foi o primeiro que nasceu. E podemos ver que o diabo começou a governar com ele. E depois Caim teve um filho e edificou uma cidade e colocou o nome desta cidade, o nome do seu filho. Vejam que está fazendo uma imitação do que Deus vai fazer. Porque a grande cidade, porque o diabo, lembrem que é um imitador. Diz no livro de citações que ele imitou as eras, nas eras. Vamos procurar aqui um momentinho. No livro de citações. Citas. Página 98. Página 98, vamos ver por aí.
99, parágrafo 857 diz: lembrem, Satã vai tentar imitar. Ele vai tentar imitar toda coisa que a igreja fará. Ele tentou fazer, nós notamos através do anticristo, mas essa é uma coisa que ele não pode imitar. Aí não vai ter mímicas para isso. Em mímicas ele sublinha. Porque ele não sabe. Não tem como sabê-lo. É a terceira etapa. Aí ele escreve: o sétimo selo é a terceira etapa. Satã imitará o fez nas eras. E aí à direita desenha uma pedra angular e as eras, e uma seta a pedra angular, ou seja, onde também tentará imitar, ou seja, a era de pedra angular. Mas vejam como não tem mímicas, diz o irmão Branham. Quando o diabo começa a imitar, tanto através de ministros ou através de pessoas tentando interpretar e falar o que o mensageiro trouxe, essas boas novas e essas notícias, e também tentando interpretar o que o reverendo William Branham disse, quando começam a dizer isso é assim, porque isso é assim, aí é o diabo usando essas pessoas, imitando e tentando fazer confundir ao povo, as pessoas, tanto indivíduos como grupos, para que não possam receber a bênção de Deus. O diabo sempre tem feito isso em todos os tempos. Tenta se adiantar para levar o máximo possível à grande tribulação. E quando falamos da grande tribulação, vejam, é a quinta dimensão aberta na Terra, já nesse tempo completamente. Porque cada líder destes reinos levam as pessoas ao seu reino, e ele, em suas manifestações, através de ministros ou de pessoas, o que busca é arrastar todas estas pessoas para o seu reino. Qual é? O reino do anticristo, do homem do pecado, o qual vai estar manifestado, o diabo em toda a sua plenitude, é o reino do maligno, a quinta dimensão, a qual está tentando implantá-la desde o jardim do Éden até aqui. Agora, veja, continua dizendo o nosso irmão William, veja que está fazendo uma imitação do que Deus vai fazer, porque a grande cidade, a Nova Jerusalém, terá o nome eterno de Deus, que é o nome novo do Senhor Jesus Cristo. O nome do seu Filho é o nome que Deus tem, a Nova Jerusalém. Agora, por outro lado, está o reino de Deus, o reino do Messias, o qual será estabelecido nesse planeta Terra, depois da grande tribulação, depois que se realiza a ceia das bodas do Cordeiro e retornemos à terra para o estabelecimento desse reino. Deus está fazendo essa separação, esta segregação. Quem está fazendo? O Filho do Homem com os seus anjos, realizando esse trabalho. Vejam que ali nos disse no Espírito, e isso é algo muito importante. É onde foi a mistura, vejam. A raça humana está misturada fisicamente, mas o Espírito é onde se faz a separação. Agora vejam, na mensagem, adotados, no tomo, se o tem por aí, no de vocês, na página 40, página 40, na parte onde começa a dizer, agora, aonde chega agora? Depois de nos vestir deste corpo glorioso e a grande era vindoura, quando estes corpos glorificados, este corpo celestial tem sido feito o corpo glorificado, captam ao que me refiro? Então eu posso me aproximar e dizer, irmão Neville, deixe-me dar-lhes uma pequena ilustração. E eu digo, irmão Humes,
Vamos ao papai esta manhã, ele é Deus. Agora o conhecemos, ele é o seu Salvador, ele é um curador. Nunca teve tal coisa como criação do pecado. Isso não desceu bem, não é assim? O pecado não é uma criação. Não, Senhor. O pecado é uma perversão. Só tem um Criador e esse é Deus. O pecado é a justiça pervertida. O que é o adultério? A justiça pervertida. O que é uma mentira? A verdade mal interpretada. Certamente. O que é uma palavra maldita? É uma bênção de Deus convertida em palavra de maldição. O que obtiveram no lugar de uma bênção. O pecado não é uma criação. O pecado é uma perversão. Assim que Satanás não podia criar o pecado, apenas perverteu o que Deus tinha criado. Isso é exatamente correto. A morte é só a perversão da vida. E ele escreve do lado em cima, pecado é igual, perversão da justiça. Veja, o pecado é a justiça pervertida. Porque, vejam, Satã não criou o pecado, mas ele perverteu o que Deus tinha criado. Agora, vamos continuar aqui onde nós paramos, na mensagem A Restauração do Reino de Deus na Terra. Continua dizendo, e está prometido como Elias que restaurará todas as coisas, e também está prometido Moisés, e também está prometido o Messias. O conceito que os rabinos têm sobre a vinda do Messias, a vinda de Moisés e a vinda de Elias, é um pouco diferente ao conceito teológico do cristianismo, mas estão esperando os três. Nos livros de teologia do cristianismo também aparece que estão esperando Elias. O judaísmo está esperando que apareça um homem proclamando a paz imperecível e dizem, este é o verdadeiro precursor do Messias, o anjo do pacto e da concórdia. Por isso, vejamos o livro do judaísmo para ver qual é o conceito da vinda de Elias, de Moisés e do Messias. Vamos ler essa partezinha aí do livro do judaísmo que o nosso irmão William tem aqui, o qual é um livro que ele esteve nos lendo em algumas ocasiões deste mesmo parágrafo que aí nos citou, página 73 do livro A Religião de Israel. Quando tem um tempo da fé israelita, Deus enviará o seu profeta Elias, que ungirá o coração dos pais ao dos seus filhos, e o coração dos filhos ao dos pais, e proclamará assim a paz universal e imperecível. Escreve paz. Esse é o verdadeiro precursor do Messias judeu, o anjo da união e da concórdia no mundo. E aí na esquerda ele escreve Apocalipse 11, do 1 ao 14, 7, do 1 ao 17, e escreve Messias e escreve anjo. E nosso irmão William continua dizendo aqui, por isso, é bom ler o livro do judaísmo para saber qual é o conceito da profecia da vinda de Elias, de Moisés e do Messias. Porque Messias, profeta como Moisés, o Senhor vos suscitará do meio do povo, portanto estará ligado ao povo hebreu, mas virá de onde? Do judaísmo ou do cristianismo? Disso falaremos em outra ocasião. Elias já vimos em sua quarta manifestação no meio do cristianismo. A quinta manifestação é muito importante porque tem a ver com o cristianismo e com o judaísmo. E esse será o único que poderá tratar, que o Espírito de Deus poderá tratar com o cristianismo e com o judaísmo. Deus dará o conhecimento para tratar com ambos os povos. E haverá uma aproximação entre o judaísmo e o cristianismo. E apenas essa ponte, apenas o Espírito de Deus pode fazer, operando o ministério de Elias por quinta ocasião. Ele não vai estar criticando nem o cristianismo, nem o judaísmo, nem um outro grupo. Ele vai estar unindo o povo e o reconhecerão. Agora vejam como, por um lado,
Ele está unindo o povo, ou seja, fazendo essa pesca milagrosa dos 153 peixes, por um lado, mas vejam que pelo outro lado está fazendo a separação. Vejam, esses dois trabalhos que está fazendo, que Deus está fazendo nesse tempo final, por um lado, faz a separação, a segregação, ali onde lemos que Ele está fazendo esta separação, diz, mas no Espírito, aí é onde se faz a separação, a diferença. É onde se faz esta segregação entre o certo e o errado. E por outro lado, está unindo, vejam, está realizando esse trabalho de juntar essas duas varas na mão do profeta. Como as tribos do norte com as tribos do sul são unidos nesse tempo final. Agora, vejam como, desde o Jardim do Éden, essa batalha, essa luta tem começado pelo reino, por estabelecer o reino na terra. Porque desde o começo, isso é o que Deus tinha no seu plano e o que Deus tem em seu programa de realizar. Mas o diabo se adiantou. Agora vejam que o título de propriedade então retorna novamente às mãos de Deus. E ele diz aí que colocou essa espada, que é a coluna de fogo, para que não pudesse. Vamos ler aí essa partezinha de Gênesis, onde nos fala dessa espada que foi colocada aí para que não passasse a alargar sua mão, a esticar sua mão. Diz, isso está aqui por Gênesis, capítulo 3, diz, e o tirou. Do versículo 22 diz, e disse o Senhor a Deus, eis que o homem é como um de nós, sabedor do bem e do mal. Agora, pois, para que não estique a mão e também tome da árvore da vida, e coma e viva para sempre, e escreve árvore da vida. E o Senhor o tirou do jardim do Éden para que lavrasse a terra de que foi tirado. Expulsou, pois, o homem e pôs ao oriente do Éden, do jardim do Éden, querubins e uma espada acesa que se rodava por todos os lados, se girava por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. E escreve aí, árvore da vida. Vejam. Esse árvore da vida não se fez carne, esta árvore da vida, em Adão. E aqui nesta outra Bíblia, aí também escreve, do lado de querubins, aí ele escreve árvore. Agora vejam tudo o que aconteceu. Assim, bem por cima o que lemos aqui, ali no jardim do Éden, no começo dessa primeira dispensação, a inocência, do qual, no livro de Citações, na página 155, parágrafo 387, aí nos diz, agora, fazer isso eu vim aqui com o propósito de ensinar as últimas taças, as últimas 7 taças e os últimos 7 trombetas e os últimos 7 trovões do livro de Apocalipse. Chegando junto nesta hora em que vivemos, seguindo a abertura dos 7 selos, as 7 eras da igreja,
pelo qual não podíamos obter campo para fazê-lo, pelo qual, e eu espero que tão logo quanto eu possa, nós podemos obter um lugar suficiente para isso, seja aqui ou em Louisville, New Albany, ou seja, que coloquemos uma carpa para que possamos ficar tudo o que Deus nos guia a fazer. E aí ele escreve 7 trombetas, as 7 taças, as 7 trombetas, as 7 taças e os 7 trovões. E escreve ensinamento na carpa igual os trovões. E todas as anotações que você já tem aí. Agora vejam como o ensinamento de todas estas coisas que Deus está realizando e o que é que lhe dá a fé para serem transformados e raptados, os escolhidos de Deus, é sobre o ensinamento sobre capa, do qual foi profetizado, foi falado, de que em uma grande carpa catedral ele estaria realizando essa obra. E todos os que têm estado braço a braço esse tempo todo para que seja possível o cumprimento dessa visão, tem uma grande bênção diante de Deus. A carpa está em função. O ensinamento está sendo dado. Ainda que restam alguns detalhezinhos nos arredores que estão se realizando, pelo qual também agradecemos todos os que estão orando e estão contribuindo para manter também o lugar, com todos os compromissos que temos de mantimento e todas essas coisas, luz, água e todas as coisas correspondentes aos gastos que há de um terreno assim, e também tudo o que está se fazendo em todas as coisas a serem ajeitadas e as facilidades que ainda faltam por se construir assim, que agradecemos a todos os que de uma forma ou de outra estão realizando esse trabalho de olhar e contribuir por este propósito. Mas vejam como isso tudo já está se entrelaçando, já terminando todas estas coisas, e Deus também dando o ensinamento nesta obra rápida, esta obra e esta mensagem rápida que percorrer a terra, diz o irmão Branham, uma mensagem curta que rodeará a terra, o mundo, e estremecerá as nações. Esse é o tempo para o cumprimento da promessa da ressurreição e transformação. Portanto, estamos nos preparando porque isso é para os crentes. Que Deus lhes abençoe e Deus lhes guarde e nos coloquemos de pé para assim deixar conosco neste tema que temos para hoje, a primeira dispensação, a inocência. Deixamos assim imediatamente conosco o nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.